Muito bem, meus irmãos, graça e paz, como que vocês estão? Quem está falando é o Evandro, o irmão Evandro Ribeiro. Eu quero nesse momento, a partir desse momento, compartilhar com vocês, mas muito mais do que compartilhar, construir com vocês o saber, construir o conhecimento. E nós vamos estar falando sobre o material que está sendo utilizado para a nossa EBD, que é a revista Carta de Paulo aos Romanos. Eu estarei discorrendo mais especificamente sobre o capítulo 15, intitulado Paulo e a Liberdade Cristã. Estamos todos em casa, estamos todos guardados, isolados, estamos todos evitando contato para não ter contágio do coronavírus. E é isso aí mesmo, a gente tem que estar fazendo a nossa parte. De alguma forma estamos todos estressados, estamos cansados de ficar em casa. E só que ficar em casa não é sinal de não fazer nada, pelo menos para uma grande maioria que trabalha em home office, que tem criança em casa. Ai meu Deus, quem tem criança em casa? Volta logo escola. É isso aí mesmo. A nossa vida é feita de desafios. Eu tinha um professor no seminário que falava que viver em Cristo é uma grande aventura. Então, vive em Cristo, irmão. Você que está em casa, viva em Cristo. Fazendo algumas considerações iniciais, quero te dizer que sobre esse capítulo 15, eu fiz um estudo, eu gravei um estudo que fala somente sobre liberdade cristã. Não vou entrar nesse tema, nesse assunto, nessa parte incipiente, nesse momento inicial desse capítulo 15, porque eu tenho um estudo, gravei e disponibilizei, está com o coordenador, está com o Daniel, um estudo muito bacana, que ficou assim com o áudio bem limpo, é, com fundamentos bíblicos, teológicos, filosóficos. Tá muito interessante esse estudo. Quem quiser que eu disponibilize, só fala comigo, só fala com o professor Daniel, que ele vai, de repente, pode até colocar no grupo e você pode fazer essa degustação. Não é uma aula gourmet, mas você pode fazer a sua degustação. Tá muito legal o estudo. Segunda coisa que eu quero te dizer é que antes de eu entrar efetivamente no estudo, você não tem nesse momento uma aula interativa em tempo real. Mas a partir do momento que você encerrar o áudio, que você terminar de ouvir esse estudo, eu quero incitar, eu quero te incentivar a você entrar lá no grupo do WhatsApp da Escola Bíblica Dominical da PIBAC, deixa seu questionamento, deixa sua pergunta, caso surja alguma dúvida, coloca alguma informação adicional, coloca alguma impressão que você teve sobre o texto, sobre o estudo, coloca a sua ideia, compartilhe o seu pensamento, é muito importante. Coloca suas perguntas. As perguntas sempre, sempre vão ser mais importantes do que as respostas. Não tenham dúvidas sobre isso. Então, quero que você saiba que a aula ela não é interativa em tempo real, mas lá no grupo do WhatsApp você tem liberdade e eu quero muito incentivar você, meu irmão, minha irmã, a fazer isso. Compartilha o seu pensamento, compartilha a sua reflexão, suas dúvidas e questionamentos. Vai ser muito bem-vindo. E aí não somente eu, como o próprio Daniel, e eu convido os outros professores a tentarem responder a sua pergunta e até trazerem um pensamento, não digo conclusivo, mas que possa criar um paralelismo com o que, em concordância com o que você vier a contribuir no grupo. O seu pensamento, tudo aquilo que você contribui no grupo é muito válido e a gente vai acolher com muito carinho, tá bom? Vamos falar capítulo 15, Paulo e a liberdade cristã, baseados no capítulo 14 e 15 do livro de Romanos. Não vou ler o capítulo 14, o texto base é 14 todo, né? 14 de 1 a 23. Não vou ler o texto todo, mas a partir do versículo 13, pelo menos,
até o versículo 20. Diz assim, de 13 a 20. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 13 a 20. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse, ela é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, porque nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Olha que interessante, edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da tua comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Nós poderíamos ler o texto todo, o capítulo todo, o 14 todo. Nós poderíamos ler o 15 todo, porque nós também vamos imergir no 15. Mas eu vou ficar por aqui nessa leitura e vamos orar agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse banquete. Essa palavra é um banquete. Essa palavra nos instrui muito, porque fala muito sobre aplicação pessoal. O que liberta não é teologia, Deus. O que faz de nós, seres humanos melhores, não é a ciência. O que faz, meu Deus, com que nós possamos nos aproximar e nos parecermos mais com o Senhor é a tua palavra, são os seus ensinamentos. Então eu te peço, Deus, que toda palavra que for compartilhada e construída a partir de agora e a partir de agora quem está me ouvindo possa receber de bom grado e possa receber a transformação do teu espírito pelo reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus abunda a vida desse meu irmão, invade a vida dessa minha irmã que agora me ouve, para que nós possamos nos tornar, pelo menos, meu Deus, seres humanos melhores. E para que isso aconteça, nós precisamos nos parecer minimamente com o teu filho Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, nesse momento. Meus irmãos, o capítulo 15, que é intitulado Paulo e a Liberdade Cristã, vai começar dizendo que Paulo ele desfrutou de uma liberdade cristã. Como eu disse no início, na introdução desse estudo, desse áudio, eu tenho uma aula, eu disponibilizei uma aula toda somente falando sobre essa frase, que Paulo desfrutou de liberdade cristã. Não vou me ater muito a esse contexto, mas quero dizer para vocês que o, o editor, aquele a pessoa que escreveu esse estudo, o Jonathan Cardoso, ele, ele começa falando de Paulo, que desfrutou de liberdade cristã, para fazer uma conexão com uma ideia daquilo que seria explorado por ele a partir de de um pensamento do teólogo, do pastor e teólogo John Stott, daquilo que seria alguém fraco e alguém forte na fé. O que é uma pessoa fraca e o que é uma pessoa forte na fé? E esses desígnios vão apontar para Paulo como alguém muito forte na fé. Por isso ele desfrutava de uma liberdade para falar o que falava, pensar o que pensava e agir como ele agia, porque ele tinha fundamentos na sua fé que faziam dele uma pessoa forte na fé. Ah,
A revista, e eu não lerei a revista na íntegra, quero deixar bem claro que eu não vou ler a revista na íntegra, porque se fosse para fazer isso, não precisava gravar uma aula em áudio, é só encaminhar o PDF da revista e vocês lerem em casa. Eu vou fazer alguns apontamentos é, bem objetivos. E nesses apontamentos, em alguns deles, eu vou lançar algumas perguntas. Responde lá no grupo, eu quero saber o que você pensa. O item 1 fala os fracos e os fortes. E quem seriam os fracos? O que significa? Qual é a significância e representatividade de fracos, segundo a Bíblia, de acordo com a perspectiva do Jonathan Cardoso, se apoiando na teologia de John Stott? Ele vai trazer a informação que a palavra grega para fraco é asteneu, que significa fraqueza, indigência, impotência, falta de força, por variados motivos. E que no Novo Testamento a palavra foi usada cerca de 40 vezes para designar doentes físicos. Faço uma alusão sobre esses doentes físicos que algumas correntes judaicas, inclusive, elas acreditavam que todo judeu, todo israelita que tinha algum tipo de enfermidade, isso era um sinal de maldição. Então a gente pode começar a elocubrar e pensar que essa questão de fraqueza, de acordo com o texto bíblico e com os textos bíblicos, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, quero dizer, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, isso tem uma conotação muito pesada. Ser fraco não é só quem está desprovido de força, é alguém que está sem substância. Olha, hoje eu não comi, estou me sentindo fraco. Não, é algo mais pesado, é algo mais contundente. E essa é a visão de fraco. A asteneu, em grego, segundo a palavra de Deus. E aí, John Stott ele responde a pergunta que eu com certeza faria para ele. Ok, você está me dizendo que asteneu é a palavra empregada do grego kine, e essa palavra traz uma conotação de doente, físico, ou de uma fraqueza, uma indigência, uma impotência, uma falta de força por variados motivos, mas quem são esses fracos? Nós poderíamos designar inúmeras variáveis, inúmeras personagens, inúmeras formas de tentar explicar quem eram esses asteneu. Só que John Stott ele vai falar sobre quatro vertentes. Para ele, para John Stott, os fracos estão contidos em quatro possibilidades: os ex-idólatras, os ascetas, os legalistas e os cristãos judeus. Ele fala dos ex-idólatras porque eles eram recém-convertidos do paganismo. Um grupo semelhante mencionado por Paulo em 1 Coríntios, versículo 8. Indivíduos que, mesmo resgatados da idolatria, por escrúpulos, uma excitação da consciência, sentiam-se impedidos de comer carne que antes de ser vendida em açougue local era dedicada a ídolos. Criando um paralelo, mal comparando, esses ex-idólatras, nós poderíamos comparar, por exemplo, na nossa contemporaneidade, pessoas que até ontem professavam sua fé do espiritismo e que no mês de agosto ou de outubro, ao ser oferecido para essa pessoa, por exemplo, um tablete de bala, um chocolate, ela se recusa a comer. Eu estou elucubrando, eu estou aqui pensando. E eu quero que você viaje comigo no meu pensamento. E essa pessoa ela vai se recusar a comer porque ela vai suspeitar que
aquele doce foi consagrado a entidades espiritualistas como São Cosme e São Damião. E por que que eu vou comer se eu não vi onde você comprou? Isso aí pode ter sido ofertado, oferendado a alguma entidade. Então eu não vou comer. Então, assim, John Stott ele vai falar que esse tipo de pessoa, que por conta dos seus costumes de vida pregressa, os seus, os seus hábitos e a sua doutrina de outra confissão de fé, a sua outra confissão religiosa, aquilo paralisa a pessoa a ponto dela não ter liberdade sobre os seus atos. Ela é regida por variáveis comportamentais de outras doutrinas ainda. Os judeus era a mesma coisa. A Bíblia mostra no Novo Testamento, inclusive, um embate entre Paulo e Pedro, quando Paulo ele vai falar que a salvação é para os judeus, a promessa é para os judeus. Não deveria estar sendo pregado o evangelho da salvação aos gentios, porque afinal de contas eles não eram gentios, eles não eram judeus, e por serem gentios logo eram imundos. E aí Deus vai levar Pedro lá na casa de Cornélio. Aí acontece aquele segundo Pentecoste na casa de Cornélio. Uma outra categoria, um outro grupo dentro dessa categoria de fracos que John Stott vai falar são os ascetas. E ascetas são pessoas que exercitavam a disciplina do autocontrole do corpo, considerando que isso era algo imprescindível para se chegar a Deus. Um exemplo clássico de um asceta é o Buda Siddhartha Gautama. Não existiu somente um Buda no hinduísmo. Perdão, no budismo não existiu somente um Buda. O Buda era uma intitulação, mas o maior, o mais iluminado dentre os Budas foi o Siddhartha Gautama. E ele encontrou no asceticismo a forma de se chegar a Deus. Ele se retirava e fazia dias de jejum, dias de oração. E ele entendia que somente nessa forma de isolamento social, não isolamento igual nós fazemos hoje, mas um isolamento intencionalmente para se chegar a Deus, por meio de oração, por meio, não flagelando o seu corpo, mas se desnutrindo, se privando às vezes até de água para poder é, é, enfraquecer o seu corpo e fortalecer o seu espírito para uma iluminação. Tem pessoas que pensam exatamente dessa forma, que se eu não machucar o meu corpo, se eu não enfraquecer o meu corpo, eu não tenho como chegar a Deus. E o problema é que ela não pensa isso somente para ela, mas ela pensa para todos. E aí pessoas que advêm, por exemplo, dessas religiões ou de seitas que professam e que têm essa base doutrinária, para John Stott são pessoas que apresentam comportamentos de absteneu, pessoas que apresentam fraqueza na fé. Legalistas consideravam as abstenções como boas obras necessárias para a salvação. Não entendiam a suficiência da fé em Cristo para a justificação do homem. Essas abstenções, para eles, simplesmente é estar longe do pecado. Essas abstenções, para esses legalistas, é fazer tudo de acordo com os ritos da sua religião. Os legalistas são os religiosos. Os legalistas que John Stott está falando, que são fracos na fé, e eu concordo com John Stott nesse ponto, são os essencialmente denominacionalistas. Aqueles que colocam não somente a sua religião, mas no nosso caso de cristãos, colocam o nome da denominação acima do cristianismo. Colocam o nome da instituição acima das escrituras sagradas. Colocam o nome da denominação e tudo aquilo que
no nosso caso, uma junta ou uma convenção falar coloca acima de uma relação interpessoal, de um cuidado, de um amor de uma relação de amor e cuidado. Esses são os legalistas que John Stott vai falar que também é fraco na fé, e eu concordo, é muito fraco mesmo. E os cristãos judeus, a possibilidade mais satisfatória entre os estudiosos eram os que permaneciam com a consciência voltada para as regras do judaísmo. E eu lembrei de uma história, é uma história com H, não é história, não, é uma história, foi um fato, isso é real. Os judeus, eles. O cristão judeu está muito ligado ao item anterior, aos legalistas. Eu lembro de uma história quando eu estava no seminário, em que um colega muito próximo, ele veio falar assim para mim: Evandro, aconteceu uma coisa assim, cara, muito grave na minha igreja. E esse seminarista, esse meu colega, ele era líder de jovens na sua igreja. Era uma igreja batista num bairro chamado Fonseca, lá em Niterói, Rio de Janeiro. E ele falou: Olha, a gente está passando um problema muito grave. E eu não estou sabendo como lidar, mas já tomei as providências cabíveis. Aí eu pensei em algo muito grave mesmo. E aí eu falei: O que aconteceu? Ele falou: Poxa, cara, o nosso líder lá da parte de coreografia e arte. Eu já até entendi o que ele quis dizer, já até supunha, mas eu deixei ele concluir. Não quis terminar a frase dele. Isso não é assertivo. E aí eu falei: Mas o que aconteceu? Ele falou: Olha, poxa, ele assumiu a homossexualidade. Ele é homossexual, ele é gay. Aí eu: Caramba, cara, poxa, que chato, né? Assim, pra igreja, deve ter sido realmente assim, deve ter caído como uma bomba pra igreja. Mas assim, agora o que me interessa mesmo é o que você fez. Aí ele: Olha, eu fiz o que tinha que ter sido feito. Tirei ele do cargo, coloquei na disciplina e ele está proibido de fazer qualquer atividade na igreja. E aí eu falei assim para ele: Tudo bem, você fez aquilo que, de forma judaizante, o que a religião apregoa. Mas em algum momento você abraçou ele? Em algum momento você disse para ele que, independente da orientação sexual dele, da opção dele de vida, dos atributos comportamentais dele, que você estaria do lado dele e que ele poderia contar com você, que ainda assim você não deixaria de amá-lo? E esse meu colega falou: Não, isso nem passou pela minha cabeça. Então, os cristãos judeus ou os cristãos judaizantes são aqueles fracos na fé, e eu falo isso não somente esses do contexto histórico de Cristo, mas os dos nossos dias atuais. Esses fracos na fé são aqueles que colocam em primeiro lugar os seus processos, as suas normas, as suas regras, em primeiro lugar, em detrimento da vida do próximo. É aquele que coloca a norma, a regra, a égide da, da, do, dos regimentos acima da vida do seu próximo. Isso é ser muito fraco na fé. E John Stott ele vai pontuar sobre isso. E os fortes? A palavra grega para fortes é dinatos, e significa alma forte, capaz de suportar calamidades, com coragem e paciência, firme nas virtudes cristãs. Indica um cristão maduro na fé e no trato com o próximo. Olha que interessante, o texto vai dizer que o maduro na fé é, e isso tem um pressuposto de ser forte na fé, não é quem ora mais. Olha só que interessante. Não é quem ora mais. Não é quem faz mais jejum. Não é quem é
fiel aos seus dízimos e ofertas, não. Ele vai dizer que, em primazia, ele vai qualificar a uma pessoa forte na fé, aquela que tem um bom trato com o seu próximo, aquele que tem suporta calamidades com coragem e paciência. E além de ser firme nas virtudes cristãs, podemos dizer, né, na, nas bases, né, da religião, nas orações, na leitura da palavra, é, também forte na fé é aquele que tem um bom trato com o seu próximo. Percebam que quando John Stott ele vai falar sobre aqueles que são fracos na fé, são fracos porque eles atuam sob o exercício e a ação dos procedimentos. Eles priorizam procedimentos. Eles priorizam a lei. Eles priorizam a frieza da palavra. Eles priorizam o julgamento, o que é certo e o que é errado, como se nós fôssemos juízes. E aquele que é forte, ele essencialmente, ele é maduro na fé e ele tem bom trato com o seu próximo. Penso eu que ele tem bom trato com o seu próximo, quem é forte na fé, porque ele, na sua consciência, ele sabe ou ele busca se reconhecer, saber quem ele é, mediante o outro. Me importa muito o bom trato com o meu próximo, porque aquilo que o meu próximo pensa ao meu respeito vai dizer essencialmente quem eu sou. Eu preciso do outro para saber quem eu sou. Eu preciso do meu próximo para que eu possa estabelecer a minha identidade. Pessoas que têm identidade são pessoas fortes na fé. Pessoas que são fracas na fé geralmente não sabem nem quem são. Pode perceber isso. E se em algum momento você tiver dificuldade de constituir o pensamento sobre quem você é, eu sugiro que você comece a rever alguns conceitos sobre a aplicação das suas ações e dos seus sentimentos. Como que você vem exercendo o seu comportamento em relação ao seu próximo? Isso vai denotar em que grupo de fé você está. Grupo de fortes na fé ou fracos na fé. Fracos na fé se importam muito mais com procedimentos. Fortes na fé amam o seu próximo. E aí, o estudo vai falar sobre 7 princípios da liberdade cristã. O primeiro princípio é que nem todos possuem a mesma fé. Eu acho maravilhoso esse subtítulo. E eu diria um pouco além do nem todos possuem a mesma fé. Eu diria que nós não possuímos a mesma fé porque ninguém é igual ao outro. Isso já ocorreu, já passou pela sua cabeça, meu irmão, minha irmã, que às vezes a gente incorre no erro do julgamento porque a gente se faz como vara de medida, a gente se coloca como referencial para dizer que o outro está errado, quando na verdade o outro não está errado, o outro só é diferente de mim e eu não aceito aquilo que é diferente de mim. Por isso que nem todos possuem a mesma fé. É quase É quase que um paradoxo eu tentar dizer quem é fraco e quem é firme na fé, uma vez que a, a principal pergunta não é quem é forte e quem é fraco na fé, quem é firme e quem não tem substancialidade na fé. A pergunta é: quem sou eu no meio dessa comunidade de fé? Como que eu enxergo o meu próximo nessa comunidade de fé? John Stott ele vai fazer aqui uma seleção de alguns graus de fé. Pessoas com nenhuma fé, pessoas com pequena fé, pessoas com grande fé e pessoas com inigualável fé. Eu
eu não vou discorrer muito sobre isso, porque isso é uma visão muito sui generis, é muito pessoal, é muito singular do John Stott, mas eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que ele vai dizer que enquanto um grupo entendia bem a amplitude da liberdade cristã pela fé em Jesus, o outro estava com a consciência perturbada e não sabia exatamente o que fazer e o que não fazer. Pessoas com a mente e a consciência perturbada porque eles não sabiam o que fazer e o que não fazer. E o contraponto àquele que tem firmeza na fé para se tornar uma pessoa que, que está com a consciência perturbada sobre o que fazer e o que não fazer, é porque essa pessoa que está instável, ela não se baseia na palavra de Deus, mas ela se baseia sobre regras que levam ela a conflitos doutrinários. São os conflitos doutrinários que vão principalmente influenciar pessoas a se tornarem fracas na fé. E pessoas fracas na fé não gozam de liberdade cristã, porque elas não sabem o que fazer. E elas não sabem fazer também porque não sabem nem quem são. Não sabem quem são porque desconsideram o seu próximo. E se eu desconsidero o meu próximo, eu não tenho realidade identitária. Eu não sei quem eu sou, afinal de contas. John Stott ele vai colocar dois textos que estão também no capítulo 14, que é: acolhei ao que é débil, o fraco na fé, e ele vai exprimir também que nós temos que aceitar genuinamente e de boa vontade os imaturos na fé. Ou seja, quem é forte na fé precisa aceitar e receber aqueles que são imaturos na fé. Recebam-nos amorosamente em seu círculo de amigos íntimos. Quando eu li isso, me deu vontade de rir, porque nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Caramba, nós não fazemos isso. E muitos de nós achamos que somos fortes na fé. Muitos de nós, porque estamos ou estávamos, antes da interrupção do decreto do GDF, só porque estávamos todo sábado de manhã, suponho, estamos supondo, todo sábado de manhã, na vigília, lá na oração, toda quarta-feira, na oração, toda a escola bíblica estava presente, todo culto à noite presente, ofertando, dizimando, cantando, levantando mão, fazendo aquela cara de, 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 de espiritualidade. Cara, eu estou num nível espiritual altíssimo, mas que revela a sua fraqueza na fé quando não é capaz de acolher e validar o sentimento do seu próximo. A gente não consegue acolher aquele que é fraco na fé, primeiramente porque nós somos mais fracos na fé. E muitas vezes nós somos mais fracos na fé. A Bíblia fala que aquele que é forte na fé, acolha o que é débil. Aí eu volto com a pergunta, mas quem é fraco? Quem, afinal de contas, é o forte? A impressão que dá é que todos nós, e não é uma impressão, eu tenho essa convicção que todos nós deveríamos, desde o início até o final desse estudo, entender que em todo o tempo nós somos fracos na fé. E nós somos mesmos, porque a gente não consegue acolher aquele que é fraco na fé. Quer ver um exemplo que é muito recorrente, e não só na igreja, mas em muitos lugares de âmbitos sociais? Quando eu cheguei em Brasília, eu fiquei assim, eu me assustei, porque na terceira vez que eu andei de elevador e eu dei um bom dia e as pessoas sequer olhavam para minha cara, ignorando a minha presença, eu pensei, cara,
isso, isso é ultrajante, isso é extremamente agressivo. Só que nós fazemos às vezes na igreja. Quantas vezes você não passa de manhã por alguém e aí você já vem estabelecendo aquele contato visual com a pessoa, para que no momento que ela olhar para você, você vai falar: bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Só que a pessoa passa por você a 5 centímetros. Ela às vezes cruza ombro com ombro e ela não olha para você. E não é porque ela estava distraída. É porque simplesmente nós temos dificuldades em acolher um ao outro. E não é acolher somente na dificuldade existencial do outro. É porque nós não fazemos questão de acolher em amor ao outro. E a gente não fala sobre isso. Eu, eu lembro de um pastor falando que lá no Rio de Janeiro que a igreja verdadeiramente é um lugar de fracos e de doentes, de pecadores. Se é um lugar de doentes, nós deveríamos chegar na igreja como doentes, porque todos nós somos doentes, estamos doentes. Mas já perceberam que não é essa aparência, não é isso que nós aparentamos quando estamos na igreja? Pelo contrário, nós aparentamos um, um posicionamento, uma condição triunfalista. Nós somos muito bons. Nós somos. O problema é que nós poderíamos ser muito melhores se nós não quiséssemos ser tão bons. É uma frase de Freud, que ele vai falar que nós poderíamos ser muito melhores se nós não quiséssemos ser tão bons. E talvez o fato de nós querermos ser tão bons nos atrapalha a olhar para aquele que é mais fraco. Ou melhor, talvez nós não olhamos para o fraco porque nós vamos perceber que nós somos mais fracos ainda. E aí é melhor ficar longe, é melhor não falar, é melhor não acolher. Um outro princípio de liberdade cristã é que o cristão não deve ser juiz de seu irmão. E não tem jeito, meus irmãos. Nós, seres humanos, estamos comparando o tempo todo. Nós fazemos comparações. Se eu faço comparações, eu emito um juízo de valor. Eu digo o que eu prefiro. Eu prefiro um ao outro. Eu acho que esse aqui é mais bonito do que o outro. Eu acho, na minha opinião, que esse aqui se saiu melhor do que o outro. Enquanto estamos falando sobre, sobre questões apessoais, penso que não transgride a ética. Mas o problema é que nós somos juízes dos nossos irmãos. Nós julgamos as pessoas. E nós julgamos as pessoas devido à nossa prepotência. Nós julgamos as pessoas porque nós somos fracos na fé. O apelo fundamental do apóstolo Paulo é que não devemos julgar irmãos que discordam de nós. Isso traz o texto, isso aponta o texto aqui na revista. E é uma grande verdade. Nós, seres humanos, temos uma extrema dificuldade de lidar com a discordância. Se alguém falar alguma coisa diferente do que eu penso, deu ruim. Se alguém contrariar a minha opinião, a minha ideia, fechou o tempo. Nas aulas presenciais, inclusive, eu incentivo muito isso. Me questionem, eu não sou dono da verdade. Eu falo sobre referência, eu falo sobre fundamento de estudos. Eu busco na literatura autores que vão subsidiar aquilo que eu estou compartilhando. Mas você pode ter uma ideia diferente. De repente, a sua ideia pode ser até melhor do que a minha. Melhor no sentido de, de estar mais lúcida do que a minha. Mas em aula, em situação de aula, eu não tenho problema com isso. Mas percebam que às vezes o problema não é a discordância, é a forma como você é discordado. Porque uma ideia diferente da sua, para algumas pessoas, soam como agressivo. Eu não suporto que alguém discorde da minha ideia, porque afinal de contas, eu sou muito bom.
Olha só os meus títulos, olha de onde eu vim, olha o que eu já fiz, olha quem sou eu. Não, olha quem sou eu não. Pergunte-se, na verdade, quem é você? A gente vence muitas vezes as nossas fraquezas na fé quando a gente aprende a conviver, pelo menos conviver, com a discordância cognitiva, com a discordância de pensamentos. Um outro ponto, como princípio de liberdade cristã, é que cada pessoa tem as suas próprias convicções. E eu acho isso fantástico porque se a gente vive numa sociedade multicultural, ela é pluricultural, cada um aprendeu por meio da sua bagagem familiar, do seu regionalismo, nós temos crenças centrais, nós temos crenças naturais. E aí eu encontro com uma outra pessoa que tem uma bagagem familiar totalmente diferente da minha, que tem crenças centrais e crenças nucleares totalmente diferentes da minha. Ou seja, eu tenho as minhas verdades e eu encontro com uma outra pessoa que tem as suas outras verdades. Eu tenho as minhas convicções e eu encontro com uma outra pessoa que tem as suas outras convicções. Como que a gente resolve essa grande questão? Eu tenho um sinônimo para isso: casamento. O que é o casamento? Eu junto duas pessoas que têm personalidades diferentes, na maioria das vezes, histórias de vida diferentes e cada um com a sua convicção. Como pode dar certo, irmãos? É Deus. É Deus, é misericórdia. É Deus que vai permitir que a gente alcance num relacionamento liberdade cristã para que desenvolvamos maturidade para o exercício de uma fé forte, de uma fé fundamentada. O cristão maduro, aqui nesse princípio, diz que o cristão maduro não era afetado por nenhuma dessas preocupações. Que preocupações eram essas? Dos dias a serem ofertados ao Senhor. Inicialmente, o Shabá, o sábado do Senhor, a partir do século III, século IV, Constantino ele vai instituir o domingo como o dia do Senhor. Até hoje nós vemos discussões ferrenhas entre seitas pseudo-cristãs, adventistas contra cristãos evangélicos protestantes, que você guarda o sábado, mas o sábado é de Constantino. E você, perdão, você guarda o domingo, que o domingo é de Constantino. Poxa, e você que guarda o sábado, quando Jesus disse que o homem, ele foi, é, é, o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Olha só a que nível nós discutimos por coisas que trazem preocupações que na verdade não deveriam trazer. Deveriam ser coisas secundárias, talvez até terciárias. Aquilo que eu vou comer escandaliza quem não come. Aquele problema da carne. Quem come carne tem gente que come vegetal. Então, se eu como carne na frente de quem come vegetal, ele vai se escandalizar. Isso não devia ser agenda, pauta de discussão. Não devia ser. Mas o cristão que é maduro na fé, ele não discute sobre isso. E mais, ele até abre mão, ele renuncia, ele é manso. Apesar de ter razão situacional das minhas convicções, por você, pela sua fraqueza, eu vou abrir mão. Mas não é o que a gente faz. Quando existe um embate de convicções, tem que prevalecer o que eu penso, porque afinal de contas, quem está certo sou eu. Quem tem que mudar é você. Quando quem é forte na fé e vive sob o princípio da liberdade cristã, ele mesmo sabendo que está forte, mesmo sabendo que está correto, porque está pautado da palavra de Deus, ele vai ceder. Para que no momento certo, aquela pessoa que tem uma outra convicção, ela possa se situar, ela possa descobrir, que o Espírito de Deus possa até revelar para ela, olha, aquilo que você fez não é bem isso aí. E aí criar uma outra situação, coadunar corações,
para que aquela pessoa possa perceber que quando lá atrás quem estava certo pela sua maturidade de fé abriu mão da sua razão, abriu mão em função do amor, não da razão. Nem sempre é bom ter razão, meus irmãos. Aliás, conhecimento muitas das vezes vai ser uma grande maldição. Seria melhor ser ignorante em algumas situações. E vocês vão perceber isso. Vocês já devem perceber isso nas suas relações interpessoais. E ainda falando sobre que cada um tem a sua própria convicção, na sequência Paulo argumenta que cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. E Paulo não está incentivando um comportamento irresponsável. Ele não está falando assim que se você tem convicção do que você está fazendo, faça. Não, ele não está falando isso. Que se você estiver certo do que você está fazendo, faça acima de qualquer coisa. Ele está dizendo que aquilo que você tiver convicção, faça, desde que isso vá glorificar o Senhor. Desde que isso seja para, no final de tudo, dar glórias ao Senhor. Avançando um pouco mais, para não ficar muito extenso o nosso estudo, meus irmãos, um outro princípio é que o cristão não deve ser tropeço para ninguém. Eu não vou discorrer sobre isso, porque quando Paulo vai falar sobre isso, ele vai falar sobre aquela questão da carne que eu falei agora anteriormente. Eu sei que não tem nada a ver com comer carne, mas pô, o irmão aqui, ele come vegetal. Ele vai se incomodar se eu comer carne perto dele, que inclusive ele já até manifestou esse desconforto. Então eu não como. É por isso que isso tem uma representatividade na maturidade cristã e tem uma representatividade sobre o quanto que você é forte ou fraco na fé. O cristão não deve ser tropeço para ninguém. E eu queria deixar essa pergunta já para você responder no grupo. É, como que um cristão poderia ser tropeço para outra pessoa? Como você, como cristão, não estou falando só na igreja, estou falando em todos os lugares onde você tem convívio social. Como que você poderia servir de tropeço para outra pessoa? Ficou clara a pergunta? Como que você poderia servir de tropeço para outra pessoa? Um outro princípio que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é ser ativista na igreja. Irmãos, cara, cola essa palavra não só no seu coração, mas na sua mente. Viver o reino de Deus, ou o próprio reino de Deus, não é você ser ativista. Não é você se envolver com 10 ministérios. Não é nem mesmo você pegar a palavra de Deus e sair pregando em todo o mundo. Porque você pode fazer isso sem ter amor pelas pessoas pelas quais você está pregando. Você pode pregar o evangelho para milhões de pessoas sem que para uma pessoa você tenha feito isso com o intuito de fazer com que Deus fosse glorificado. Então, reino de Deus, e não é comida nem bebida, não é aquilo que vai satisfazer a você. Reino de Deus é aquilo que vai trazer agrado para o coração de Deus, para o próprio coração de Deus. Reino de Deus não é aquilo que você faz achando que está sendo altruísta. Eu estou ajudando o próximo. Não, você às vezes não está ajudando o próximo. Você só quer que as pessoas vejam que você está ajudando. Então, de altruísmo, isso perpassa altruísmo e passa a ser egoísmo. Você não quer ajudar o próximo. Você quer ter reconhecimento. Você quer ter aplausos. Você quer tapinha nas costas e elogio. Tem uma frase que eu gosto muito do Carl Rogers, que ele vai dizer que excessos e escassez vão revelar muitas vezes a nossa carência. Carl Rogers vai dizer que, às vezes, pessoas que são muito comprometidas com a obra, muito comprometidas para fazer várias atividades, muito comprometidas com o zelo, com os processos, revela carência. Carência pode também revelar fraqueza de fé. Quem é moderado, quem é equilibrado, é forte na fé. E sabe muito bem
que o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria. Paz, eu não consigo sozinho. Para eu ter paz, eu tenho que ter paz um com o outro. Para eu ter justiça, o pressuposto de justiça é o duo, é a díase. Eu só tenho justiça quando eu tenho uma sociedade. Eu só tenho justiça quando eu tenho a partir de uma pessoa. Eu tenho que ter duas pessoas para ter o início de justiça, para ter o equilíbrio da igualdade. E a alegria. Eu não conheço ninguém que consegue se alegrar sozinho. Até conheço. Mas aí eu já tenho outros aspectos patológicos para poder falar sobre esse pico de mania e não melancolia. Eu me alegro com a alegria dos outros. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria sempre vai ser um movimento dinâmico de mim para outra pessoa, de outra pessoa para mim. Percebe que nesses três pontos do que é o reino de Deus, paz, justiça e alegria, sempre vai ter alguém além de mim. Sempre vai ter um outro. Sempre vai ter outra pessoa. Eu tenho paz com outra pessoa, eu tenho justiça com outra pessoa, eu tenho alegria de outra pessoa para comigo, de mim para outra pessoa. Sempre vai ter outro na história. Começa a perceber que você não está sozinho nesse mundo. Começa a perceber que você não é a última Coca-Cola da geladeira. Reino de Deus, irmão, é você saber que você não está sozinho nesse mundo e você só é quem você é por causa de um outro. Tem uma frase que eu gosto muito do James Hunt que vai dizer também que todo eu, todo ego, todo eu também sou um outro. E isso é verdade. Todo eu é um outro. Você não subsiste. Você não se basta. Acredite nisso. A pureza ou a impureza estão na consciência, diz o texto. Eu gostaria de dizer que a pureza e a impureza estão também na inconsciência. O que esse princípio vai dizer é que não é porque você acha que alguma coisa está errada, é que ela é errada para todo mundo. Não é porque você acha que alguma coisa é imunda, ela precisa ser imunda para todo mundo. Você pensa que uma coisa funciona de uma forma, mas isso que você observa pode ter uma outra função para outras pessoas. Aprenda a respeitar o pensamento dos outros. Isso também significa ser forte na fé. E a fé, aqui no sétimo e último princípio, vai dizer que é algo pessoal. Só que quando ele vai discorrer aqui no texto, ele diz que o apóstolo conclui o capítulo 14 fazendo distinção entre crer e agir, entre falar uma coisa e fazer outra. Ou seja, não seja hipócrita. Então eu mudaria somente o subtítulo. É um pensamento meu. Eu mudaria o subtítulo desse princípio e não diria que a fé é algo pessoal. Para você ter fé, você tem que ser autêntico. Viva aquilo que você fala. Para você ter uma fé fundamentada, para você ser forte na fé e ter condição de viver sob a liberdade cristã, viva aquilo que você fala. Sabe quando você está numa aula, uma aula maravilhosa, que você faz um comentário assim que a nível, pô, faculdade de Jerusalém. Viva aquilo que você comentou. Quando você prega na igreja ou você evangeliza alguém, viva aquilo que você acabou de falar. Para nós, professores, a aula que eu estou compartilhando com vocês, eu tenho que buscar como objetivo de vida viver isso. Porque senão eu sou hipócrita. Eu não passo de um hipócrita. E aí, a minha fé deixa de ser algo pessoal e vira ultraje. É ultrajante. Finalizando, Cristo é o supremo exemplo de respeito ao próximo. Você quer ter uma fé forte? Você quer ser forte na fé? Você quer ter uma fé vigorosa, autossustentável? Então você vai começar a tentar a buscar
tentar se assemelhar a Cristo. E Cristo, ele é supremo exemplo de respeito ao próximo. Mais uma vez eu falo para você, meus irmãos e minhas irmãs, fé está ligado à sociedade. Quando eu digo sociedade, eu não falo de comunidade verbal. Eu não falo daquilo que você entende que sociedade é a cidade onde eu moro, é todo o meu centro de convívio. Não, sociedade vem do radical sócio. Duas pessoas já formam uma sociedade. É a sua relação interpessoal que vai dizer como é a sua fé e como você pode transformar a sua fé a partir da transformação de como você se relaciona com o outro. Parece ser simples, não é tão simples, porque eu tenho que buscar uma palavra chamada assertividade. A gente pode falar sobre isso no outro momento. E no item 1, Cristo não agradou a si mesmo. Cristo não se entregou para ser crucificado com a finalidade de agradar a si mesmo, mas de agradar ao Pai. E aí tem uma palavra que é a palavra-chave, é descritora, para você poder aprender a não agradar a si mesmo, mas sim ao outro. Você tem que ter na sua vida uma palavra que é pequenininha, mas que faz toda a diferença. Cruz. Cruz. Porque aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz diariamente. Diariamente. Não é uma vez ou outra, ou só uma vez. É todos os dias. E aí sim, siga-me. Isso diz o Senhor Jesus. Quando a gente entende o que é o evangelho da cruz, a gente para de querer se agradar, de agradar a si mesmo, e a gente passa a agradar diretamente ao coração do Pai. E aí eu volto a falar sobre um princípio, a uma teoria referenciada anteriormente. Nem tudo aquilo que eu faço por altruísmo. E eu preciso observar isso em mim. Nem tudo aquilo que eu faço para o reino de Deus. Nem tudo que eu faço porque eu quero ver o crescimento do meu irmão. Eu quero ver o crescimento da minha igreja. Eu quero que a igreja me engrandeça. Eu quero que o meu irmão me engrandeça. E aí, eu lembro de uma aula magna do Fernando Brandão, quando eu estava terminando o seminário. Ele falou numa das aulas assim mais espetaculares que eu já assisti no seminário teológico. Cuidado com os aplausos. Cuidado com os aplausos. Lidar com o sucesso, é muito mais difícil do que lidar com o insucesso. Então, Cristo não agradou a si mesmo. Então, a recomendação é que a gente também não queira se agradar, a trazer somente benefícios para nós, que a gente não queira fazer as coisas em função daquilo que eu tenho como retorno, mas primeiramente que tudo que eu faça dê retorno ao Senhor e que isso possa ser feito numa dinâmica de mim para o outro. Como eu me relaciono com o outro vai evidenciar qual é o nível da minha fé. Segundo e penúltimo, Cristo, ele acolheu também os gentios. Olha que legal! Cristo acolheu os gentios. E acolher gentios tem algo subliminar nisso aí. Quando eu acolho um gentio, quando eu acolho uma pessoa, eu não acolho somente o corpo físico. Eu acolho também a personalidade daquela pessoa. Eu acolho também as suas convicções e a sua cultura. Eu acolho, quando acolho uma pessoa, eu acolho a sua forma de enxergar o mundo, as suas percepções, que geralmente vão estar incongruentes à forma como eu enxergo o mundo, as minhas culturas, as minhas convicções, a minha forma de me situar no mundo. E mesmo assim, Cristo acolheu também os gentios. Gentios eram pessoas consideradas completamente diferentes dos judeus. Ou melhor, judeus se colocavam, por conta do seu elitismo, diferentes de todas as outras pessoas. E aí, vale uma denúncia. Por que que a gente
não se relaciona com as pessoas que não são domésticas na fé. Eu já perguntei isso algumas vezes em classes presenciais. Por que nós não temos amigos homossexuais? Por que eu rejeito os meus amigos que não são cristãos? Rejeito, sim, eu rejeito. Porque eu não almoço com eles. Eu tenho vergonha de ser flagrado conversando com um não cristão sobre um assunto que não seja do novo louvor da Cassiane, mas sim seja um assunto de futebol, do carnaval, de algo que a pessoa viu no carnaval de bonito, num desfile. E eu penso, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é da igreja, então não vou me envolver. E aí eu desprezo o meu próximo. Eu desprezo as pessoas que são diferentes de mim. Cristo acolher também os gentios traz uma mensagem de que eu não posso ser seletista a quem eu vou acolher. Eu tenho que acolher a todos. E acolher a todos inclui aqueles que são diferentes de mim. E isso é um grande desafio para nós exercitarmos a nossa fé para levá-la ao engrandecimento. E por último, meus irmãos, desculpem o áudio de quase 1 hora e meia, mas suportar os fracos e viver em paz. O apóstolo exorta os fortes a participarem das lutas dos fracos, viver as experiências e de identificação com o sofrimento do irmão. Participar da luta do fraco, para quem quer ter uma fé fortificada, quer dizer estar com o fraco. Participar da luta do débil, do fraco, não é mandar mensagem de WhatsApp e falar, olha, estou orando por você. Não, isso vai mostrar o quanto você é mais fraco do que aquele outro. O quanto você é mais doente do que aquele outro. O quanto você é mais débil do que aquele outro. Participar da luta do fraco é você se colocar do lado dele presencialmente, permanentemente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Mas você está lá. E ele sentir a sua presença. Ele saber que você está ali, que ele pode olhar para o lado, que ele pode saber que a hora que for, ele pode contar com você. Suportar o fraco é viver em paz. Viva em paz. É lógico que, agora concluindo o estudo, é lógico, meus irmãos, que a gente nunca vai alcançar a estatura da perfeição. Mas Jesus fala que nós deveríamos segui-lo a buscar o aperfeiçoamento. É lógico que quem vos fala é também fraco na fé, porque eu sou fraco na fé. Mas eu sei que a partir do momento que eu compreendo que a minha relação com o próximo vai denotar o quão eu posso ser livre e posso gozar de uma liberdade cristã, e isso vai fazer crescer a minha fé e vai fortalecer a minha fé, eu vivo em paz porque eu vivo por isso. E eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Percebam que nesse estudo, e como eu faço em todos os estudos, eu trago para uma aplicação pessoal. Eu não quero que você decore datas, nome de cidade. Eu não quero que você saia desse estudo teólogo. Eu quero que você, junto comigo, possa compreender que a gente não pode apelar para o zelo da fé como uma desculpa para fracassar no amor. Eu não posso, em nome do zelo das minhas atividades e da minha fé, e uma fé dúbia, fracassar no meu amor. A principal revelação e a, aquilo que vai evidenciar, que vai transparecer a minha fé, uma fé madura, uma fé fortificada e uma fé aprazível e uma fé
esperada pela parte de Deus é aquela fé em que vai ser transparente a forma como amorosamente eu me relaciono com o meu próximo. Eu espero que com esse estudo, mais uma vez dizendo, que tem um cunho de aplicação pessoal, a começar por mim, nós possamos, a partir de hoje, buscar ter mais maturidade de fé, ter a nossa fé fortalecida e que nós rompamos com o nosso egoísmo. Um egoísmo que não engana, pode enganar a muitas pessoas, mas no fundo não consegue subtrair a nossa inteligência, não consegue nos enganar. Que nós possamos viver de fé em fé e, como diz a palavra de Deus, de glória em glória, para crescermos em maturidade espiritual, em estatura espiritual, em maturidade de fé, para que a nossa fé agrade efetivamente o coração de Deus. E o que vai demonstrar isso é como eu amo o meu próximo. A principal lei a ser seguida e que eu tenho que ter mais zelo é amar a Deus acima de todas as coisas, mas também amar o próximo como eu amo a mim. Ame-se, ame a sua vida, ame a sua família, ama o teu próximo. Isso vai ser um termômetro aonde você vai poder perceber o quanto que você está amando a Deus e o quanto que a sua fé está te levando de forma grandiosa a esse Deus maravilhoso. Eu agradeço pela audiência e aguardo as colocações de cada um de vocês, as perguntas, questionamentos no nosso grupo do WhatsApp. E até a próxima, meus irmãos.